Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. Se prepara, porque no vídeo de hoje você vai ver o trabalho mais incrível que eu já fiz nesse canal. Vou te apresentar um projeto em miniatura. Tá rico de detalhes, cheio de coisas lindas e inspiradoras. E o melhor de tudo, usando materiais muito simples e fáceis de serem encontrados. Eu comecei a me aventurar nesse universo aí de miniaturas. E é um mundo incrível e a gente se empolga muito, acrescentando cada vez mais detalhes ao projeto. E o mais legal é que foi tudo feito com materiais muito simples. Como esse projeto é muito detalhado, eu não quero que esse vídeo fique maçante ou muito cheio de informações. Eu resolvi dividir ele em 3 etapas simples. O primeiro é a montagem do cenário, o segundo da mobília e o terceiro dos objetos ou acessórios. Em cada uma das etapas eu vou te dar algumas dicas que são essenciais na hora de você executar cada um desses passos. Seguindo essas dicas, você pode começar a catar coisas pequenas que você tem aí na sua casa, porque quando você sentar, vai sair um lindo projeto, eu tenho certeza. A primeira coisa que eu fiz foi definir o local onde estaria instalado o meu ambiente de miniatura. Eu sabia que eu queria fazer um ambiente, mas eu ainda não tinha claro o que seria. Eu fui construindo essa ideia aos poucos. E eu decidi que a base, a estrutura da minha miniatura ia ser essa lanterna. Como eu sou dona de casa, eu que cuido aqui da limpeza e da organização, eu gosto sempre de fazer a miniatura de forma com que ela fique guardada do máximo de poeira possível. Então, por isso, eu tive a ideia de usar essa lanterna. E eu já comecei a pensar em um ambiente pequeno que desse para eu colocar muitos detalhes e ficasse assim bem caracterizado. Acho que uma sala, de repente, ou um quarto teriam móveis muito grandes para um espaço tão pequeno. Então, eu já comecei aí a definir a minha ideia de que teria que ser um ambiente que fosse compacto. Retirei os vidros, porque a ideia é deixar só uma das faces com vidro. E no caso, eu vou deixar a parte que abre aqui, a parte da portinha, com vidro. As outras todas eu vou substituir por essa placa de madeira aqui. Essa madeira chama madeira balsa. Ela é muito utilizada nos projetos de miniatura. Usando o próprio vidro, eu risquei aqui e cortei usando estilete e um esquadro. Dou uma lixadinha para tirar as rebarbas e estão prontas as minhas bases. Em uma das paredes eu quero colocar janelas. E essa janela eu achei pequena demais, então eu vou colocar 2 janelas, ó, grudadinhas assim, uma na outra. E essa janela eu quero fazer ela como se fosse de vidro mesmo. Então eu vou recortar aqui a medida da minha janela um pouquinho para dentro, né, desse corte, porque depois eu vou ter que apoiar essa janela na hora de colar. Mas vou recortar aqui usando também o estilete e o esquadro. O esquadro é sempre interessante porque ajuda a gente a seguir ali a linha certa, né? Pronto, tá feito aqui o corte para colocar as minhas janelas. E nessa parede eu quero fazer um detalhe diferente. Vou fazer meia parede de madeira. Nesse caso não é madeira, é bambu. Eu já vou te contar aqui que eu usei para fazer essa parede. E na parte de cima eu vou querer fazer tijolinhos, porque eu amo essa combinação de madeira com o tijolinho à vista. Então, eu vou alinhar aqui todas as minhas ripinhas, vou marcar para poder cortar. Vou cortar com a tesoura mesmo, só vou usar a régua aqui para fazer o risco e saber exatamente o tamanho que eu tenho que cortar. Essas ripinhas, se eu fosse comprar de palitos mesmo, ia acabar saindo mais caro. Sabe o que eu fiz? Comprei um jogo americano e eu cortei os barbantes e desmanchei ele. Então, me deu muitas varetinhas como essa. Elas são fininhas e são bem legais para fazer esses revestimentos que a gente precisa nas miniaturas. E eu paguei pouco mais de €1 nela, então saiu muito mais em conta do que se eu tivesse comprado palitos de madeira. Com os meus palitos já todos cortados na medida certa, eu vou passar cola para madeira e vou colar tudo isso. Para fazer a parte dos tijolinhos, muitos miniaturistas usam caixa de ovo, porque é um material que já tem uma textura bem interessante e a gente consegue fazer com que se aproxime bastante dos tijolinhos. Tem diferentes formas de fazer.
Tem só riscado, tem marcado, mas eu vou fazer tijolinho por tijolinho mesmo. Comecei pintando então o meu papel com algumas cores assim que lembrassem o tijolo, embora a minha ideia final vai ser pintar esses tijolinhos de branco, mas como vai ser uma pintura meio lavada, uma pintura meio gasta, eu vou dar esse fundo aqui na cor de tijolinho mesmo para ficar mais real. Usei 3 tonalidades de marrom aqui, tijolo, assim, para ele ficar meio manchado mesmo, para que os tijolinhos fiquem com cores diferentes. Quando a cola secou, eu dei uma lixadinha aqui na parte de baixo para ficar tudo bem retinho. Então eu risquei algumas linhas horizontais para poder cortar os meus tijolinhos e cortei tijolinho por tijolinho usando tesoura mesmo. Com os tijolinhos prontos, passei cola na parede e fui colando eles ali de forma intercalada. Tijolos assentados, a tinta já está seca e a cola também, pelo menos eu espero que sim. Hora da tinta nessa parede. Eu pretendo fazer o chão em madeira, então a parede eu não vou deixar na cor de madeira. Eu vou passar uma tinta branca e depois dar uma desgastada com a lixa. Tô usando aqui tinta látex. E para fazer o manchado dos meus tijolos, eu fui usando ali algumas estratégias. Usei buchinha, dei uma passada com pincel, até conseguir chegar no efeito que eu queria. No final, o dedo ajudou bastante a dar uma espalhada nessa tinta, porque eu não queria pinceladas marcadas. Passei a lixa em todas as minhas ripas de madeira aqui para evidenciar as ripas e tirar o excesso de tinta. Eu quero que fique com um aspecto desgastado, assim como o tijolo. E olha que coisa mais linda que ficou essa parede, gente. Tá lindo demais isso aqui. As outras 2 paredes eu vou fazer com papel de parede, que não vai ser papel, na verdade, mas a ideia é essa, de fazer de conta que é um papel de parede. Passei um fundo de tinta branca nas 2 paredes para não interferir na cor do tecido que eu vou colocar aqui. Eu sabia que ia querer colocar uma cortina na janela e a cortina ia ser xadrez, então eu precisava de uma estampa que combinasse com o meu xadrez ali. Acabei escolhendo essa aqui de fundo azul e flores rosas e vermelhas. Passei cola na parede usando o rolinho de espuma e colei o meu tecido. Retirei toda a rebarba usando uma lixa de unha. Enquanto as paredes secam, eu vou trabalhar com o chão. Tá vendo que esse palito é aquele um pouquinho mais larguinho? E vou cortar aqui na medida que eu preciso para colocar ali no assoalho da minha miniatura. Tingi eles usando noganina para que ele ficasse com uma cor de madeira mais escura. E eu achei que ia ficar mais bonito se eu pintasse a minha lanterna. Então usei aqui uma tinta branca chalk só para servir como primer e depois apliquei esse cinza quentinho que eu tenho aqui, que eu acho que vai ficar bem bonito contrastando com as paredes brancas. Enquanto a lanterna seca, pintei as janelas também da mesma cor que eu pintei a estrutura da lanterna. Para fazer a parte do vidro, eu vou usar esse acrílico aqui, mas poderia ser um acetato também. Ele é a frente de um porta-retrato e vai dar certinho para eu fazer isso. Ele tá fosco assim porque ele vem com adesivo para proteger e não riscar. Depois que eu tirar esse adesivo, vai ficar lindo demais, vai ficar parecendo vidro. Cortei com a tesoura mesmo e usando cola universal, eu vou colar o meu vidro na parede e a moldura da janela em cima do vidro. Hora de cuidar do assoalho. Eu tive o cuidado de cortar a madeira exatamente do tamanho que eu preciso. E eu fiz também alguns palitos para cobrir esse vão que tem aqui no chão. Eu achei que ia ficar estranho isso aqui aberto, né? Já que vai ser uma casinha ali, um ambiente fechado. Então eu cortei alguns palitos do tamanho exato para poder fechar todos esses vãos. Colei com cola universal e o assoalho também, eu coloquei eles todos ali. Tanto o rodapé como o assoalho ficaram encaixados perfeitamente. Eu passei cola universal para garantir que eles não vão sair do lugar, mas foi um encaixe assim bem justinho, ficou ótimo. E como essa parede já tá pronta, eu vou instalar ela já aqui na minha lanterna. Repara que eu tinha ali o encaixe onde eu colocava o vidro e prendia. Eu vou usar da mesma maneira. É só fechar aqui os meus encaixezinhos e a minha parede já vai estar fixada. Embora as paredes laterais façam parte aqui da estrutura, que é o que a gente tá montando nessa primeira etapa do vídeo, eu só vou instalar elas no final, porque eu vou preferir montar todos os detalhes na parede antes de colocar elas aqui dentro, para eu não ficar com o meu espaço ali muito limitado. Bora então partir para a parte 2, que é a mobília. Eu vou usar
4 peças de mobiliário aqui. Uma delas eu já tenho pronto, mas as outras eu vou mostrar exatamente aqui como é que eu fiz. Vou usar essencialmente palitos de madeira. Esses palitos que são de depilação ou abaixador de língua, sabe? Que é um palito de sorvete, só que um pouquinho mais largo. Eu pretendo fazer aqui como se fosse um aparador. Então, essa primeira parte que eu tô fazendo é o fundo. Tô unindo vários palitos ali para fazer a parte do fundo do meu móvel. E aí é importante dar uma passada de lixa nas laterais do palito para que eles fiquem retinhos e facilitem na hora da colagem. Para toda a montagem eu tô usando a cola de madeira, mas dá para usar também a cola de madeira junto com uma cola instantânea. Isso ajuda a gente a acelerar o processo, porque a cola instantânea segura bem a madeira no lugar, enquanto a cola branca tá fazendo seu papel. É muito engraçado porque no meio ali do projeto, quando a gente tá montando o mobiliário, a gente parece que não vai dar certo, porque essa cola toda mole, o negócio parece que não vai parar. Mas depois, uma madeira vai dando estrutura para outra, a cola vai secando e tudo vai acontecendo como num passe de mágica. Percebe aí que o que eu fiz foi formar uma estrutura pro móvel. Então eu coloquei ali o fundo e depois 4 partes ali para fazer como se fosse uma caixinha. E para caracterizar bem o móvel, para deixar de ser uma caixa e passar a ser um móvel, eu fiz aqui uma prateleira dividindo quase ao meio. Nessa prateleira de baixo eu dividi ao meio ainda para fazer como se fossem 2 nichos. E com um pedaço de palito fiz uma gaveta falsa. Na verdade são 3 gavetas. Fiz uma marcação aqui dividindo ela em 3 partes. E com o uso da Dremel, mas poderia bem ser uma lixinha mesmo, ou até mesmo um estilete com calma ali cortando, eu fiz uma marcação para ficar um pouco mais profundo e dar a impressão mesmo que são 3 gavetas. E a gaveta eu só vou colar, ela não vai ter fundo nem nada, porque é uma gaveta falsa. Só vou colar aqui na parte frontal do meu móvel. E ele tá praticamente pronto, mas o que vai dar um charme muito especial pro móvel serão os detalhes, os puxadores e os pés. Para fazer os pés, eu usei essas miçangas de madeira e uni elas usando cola pra madeira mesmo. Olha que charmoso, gente, ficou parecendo um torneado mesmo. Fiz 4 pés, claro que sim. E para garantir que eles vão ficar unidos ali e na posição certa, eu passei um palito de churrasco aqui no centro. Lixei a parte que vai ficar colada no móvel para que ela fique com uma base mais retinha e tenha uma superfície melhor de aderência para poder a cola trabalhar ali depois. E colei no meu móvel. E assim que secou, eu levei esse móvel lá pra fora pra poder pintar ele. Eu escolhi que ele vai ser verde. E nessa altura, eu já estava convencida do ambiente que eu iria montar. E você já viu no começo do vídeo que o que eu resolvi fazer foi um ateliê. Enquanto a tinta seca, antes de eu fazer o puxador, deixa eu te mostrar como é que eu fiz um banquinho bem charmoso de forma muito fácil. Peguei essa miçanga de madeira aqui, que parece uma moedinha de madeira. Para fazer os pés, eu fiz como se fosse o do mobiliário, só que usei pecinhas diferentes para fazer uma altura diferente também. Como a minha peça de madeira é muito pequenininha em proporção aos meus pés, eu não coloquei 4 pés no meu banco, coloquei apenas 3. E aí eu acho que ele já não ficou nem parecendo mais um banco, ficou parecendo mais uma mesinha lateral ali, mas ficou muito charmoso. Depois eu vou escurecer todo ele com a noganina também, pra ficar com uma cor de madeira mais escura. E vou deixar ele assim na madeira natural. Só que fiz uma pinturazinha assim no tampo ali, que você vai ver mais pro final do vídeo. Banquinho pronto, vou tratar desta cadeira, que vai ser a única mobília pronta que eu já tenho por aqui. Eu ganhei essa daqui junto com umas miniaturas que eu tinha ganho da Kate. Inclusive, foi o que me despertou para esse universo das miniaturas, porque a primeira vez que eu mexi com isso, eu fiquei completamente apaixonada e doida para repetir a dose, né? E eu vou usar então essa cadeira, ela tá toda desmontada, tá toda quebrada aqui. Eu vou fazer um novo assento. Dá pra ver que esse assento não é o original da cadeira. Muito provavelmente alguém já tentou restaurar essa cadeirinha. Eu vou tirar toda essa linha aqui e fazer um novo assento usando uma juta sintética, pra ficar parecendo uma palha indiana aqui no assento da minha cadeira. Só cortei e colei com cola universal. A minha cadeira, eu dei uma lixada ali pra tirar alguns excessos de cola. Colei o encosto que tava solto e vou pintar ela com tinta spray rosa, depois dar uma desgastadinha com a lixa para parecer que ela é mais velhinha. Cadeira já ficando pronta, eu vou fazer a terceira peça de mobiliário que eu prometi nesse vídeo. Essa aqui vai ser muito simples de fazer.
Só essa parede já poderia ser um projeto de miniatura que ficaria lindo para colocar numa moldura daquelas tipo caixa, que são mais altinhas, e pendurar na parede. Fica lindíssimo. O que eu fiz? Cortei ali alguns palitos de sorvete e já aproveitei o arredondado de uma das partes para que eu pudesse fazer um acabamento bonito para a prateleira que eu vou fazer aqui. Cortei um filetinho ali do que serão as laterais e tô fazendo uma prateleira grande e larga para ocupar boa parte da parede. E foi isso, gente. 2 palitos para as laterais com um formato arredondado na parte de baixo e 3 palitos para formar as prateleiras. Tá pronto o meu mobiliário. Esse foi fácil demais, né? Hora de partir para os detalhes deste projeto, que é a parte mais rica desse vídeo. Lembrando que você não precisa ter todos os materiais. Você pode ir aí inventando com o que você tem. Que foi o que eu fiz. Eu busquei várias referências, várias ideias do que eu poderia fazer. E dentro dos materiais que eu tinha disponível aqui, eu fui montando as minhas miniaturas de objetos. O primeiro que eu vou te mostrar aqui é a cortina. Eu pintei de dourado um palito, peguei 2 pedacinhos de tecido, fiz barrinhas só na lateral usando cola universal mesmo. E depois com a própria ponta do palito eu fui furando ali. Eu bem queria ter colocado ilhoses aqui, mas a minha ferramenta de colocar ilhós não me ajudou nessa situação. Então eu acabei só furando assim mesmo, ó, e já achei que ficou bem charmoso. Para o meu tecido já ficar assim nesse formato franzido, como é um pedaço muito pequeno de tecido, naturalmente ele não ficaria. Então o que eu fiz? Lavei ele com sabão para tirar um pouco da goma, passei na água com amaciante e deixei ele secar dobrado assim em formato de leque, para ele ficar franzidinho assim. Para fazer as ponteiras da minha cortina, eu usei 2 bolinhas de madeira. Abri mais o buraquinho dela ali com a tesoura e depois pintei de dourado. Tá pronta a minha cortina, é só instalar. Ela tem o tamanho exato lá da minha parede, então assim, só no encaixe ela já vai ficar fixada ali nas minhas 2 paredes laterais. E para finalizar as mobílias, tem que ter, claro que sim, os puxadores do móvel que a gente começou a fazer. E eu não queria puxadores de bolinha, né? Porque são simples demais. Eu queria uma coisa mais sofisticada, mais chique. E eu saí caçando alguma alternativa para fazer puxadores. Pensei de várias formas, até que eu olho pro lado e estava ela ali, essa bailarina. Eu falei, isso é perfeito, já tem até a cor que eu preciso. E eu consegui cortar com a minha tesoura de aviador. Gente, deu uma amassadinha, mas depois eu desamassei ali com o alicate. Mas o importante é que deu certo, ficou lindo demais. Cortei então as bailarinas ali, a bolinha da bailarina ao meio. E aí vai ser só colar no meu móvel com a cola universal. Vocês vão ver que coisa mais linda que ficou isso. Fiz alguns tubinhos que lembram muito os tubinhos de tinta acrílica e tinta óleo que eu tenho usado aqui para fazer as minhas telas. Usando um pedacinho de palito de madeira, eu enrolei ali o alumínio. Esse meu alumínio, ele é mais grossinho, mas dá pra fazer com papel alumínio normal, dobrando ele várias vezes para ele ficar mais grossinho e modelável. Não usei cola nem nada, só a pressão mesmo do alumínio com que eu enrolei o alumínio já prendeu ele no meu palito. O palito, ele preencheu o corpo do que seria a tinta, né? E a parte de baixo aqui, ó, eu pressionei com o alicate e eu acho que tá perfeito, né, gente? Já tá parecendo muito uma tinta. Depois vai ser só pintar essas tampinhas aqui, cada uma de uma cor, e eu acho que já vai ficar bem caracterizado, que são tubinhos de tinta. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda. E pro pincel, eu tô usando uma fita adesiva que ela é de alumínio mesmo. Peguei uns pelinhos de uma trincha que eu tinha por aqui, já cortei eles e espalhei nessa minha fita adesiva de alumínio. Peguei a parte de um palito de dente, colei no meu palito e cortei os pelinhos da trincha no formato que eu queria. Fiz alguns pincéis diferentes como esse, depois foi só pintar os cabos de amarelo para ficar bem caracterizado, aquele pincel da Condor que a gente costuma usar no Brasil. E eu tinha esse mini puxador de madeira que eu tirei de alguma caixinha em algum momento aqui, mas que bom que eu guardei. E vou fazer uma
luminária ou uma abajur. No lugar onde era o parafuso, vou colar o palito de dente. Coloquei algumas bolinhas de madeira. Vou usar essa tampa de pasta de dente aqui. Depois eu acabei pintando essa tampa de pasta de dente porque eu achei que ela tava com um aspecto muito de plástico. E esse é o objeto mais lindo que você vai ver nesse vídeo. Eu fiquei tão orgulhosa. Ficou lindo demais, gente. Eu peguei uma pecinha de bijuteria que parecia uma panelinha, 2 bailarinas e eu vi que a proporção batia ali para poder montar um despertador, um reloginho daqueles antigos, sabe? Cortei então os pezinhos da bailarina e já aproveitei um deles para fazer a alça do relógio. Eu não queria que esses sininhos aqui do despertador ficassem colados diretamente, eu queria que eles ficassem mais altinhos. Então eu deixei um dos pés da bailarina para poder colar aqui na parte de trás. E é isso que eu vou fazer. Colei os sinos e percebe que eu colei a alça aí na parte de baixo, né? E só depois que eu fui olhar numa imagem de referência que eu percebi que não era na parte de baixo, é na parte de cima. Depois eu acabei mudando. Peguei na internet alguns relógios e imprimi já numa folha vários tamanhos diferentes para ver se algum eu ia conseguir acertar o tamanho. Só que eu não queria que esse relógio ficasse tão lá no fundo. Eu queria que ele ficasse ali no meio dessa minha pecinha de bijuteria. E aí cortei uma outra bailarina que tem uma base mais reta, colei ali dentro com a cola universal. E agora sim, eu peguei a alça e coloquei na parte de cima dos sinos. Ficou muito mais característico. E eu fiz os pezinhos com palitos de dente pintados de dourado, colados aqui na horizontal na parte de baixo. E para finalizar o meu despertador, eu cortei um círculozinho de acetato e colei aqui na parte da frente do meu relógio. Gente, ficou lindo demais, ficou com uma distância ali entre o vidro e a parte de trás, gente. Ficou chique demais, gente, isso aqui ficou parecendo de verdade. Bora para mais um objeto, vou fazer mini livros. Imprimi algumas capas de livro, imprimi na melhor resolução que a minha impressora conseguia, e é bem importante a gente fazer isso quando vai imprimir miniaturas, porque os detalhes acabam se perdendo quando a imagem é muito pequena. Então, tanto para o relógio, quanto para as imagens que eu usei para fazer os quadros e para os livros, eu usei a melhor resolução que a minha impressora tinha. Eu tô mostrando aqui, de maneira geral, como é que eu fiz o livro, mas na verdade, quando eu fiz os outros, que foram muitos, eu fiz em atacado, assim, direto na folha. Eu já fui colando todas as fitas adesivas aqui. Essa daqui é aquela fita invisível, mas pode ser qualquer fita só para proteger e ficar mais bonita essa capa. Quando eu fiz todos os outros livros, eu já fui fazendo esse processo todo no atacado, colando fita adesiva em vários de uma vez, cortando, ficou muito mais prático. Mas aqui é só para você ter uma ideia de como foi feito. Usei esse papel reciclado aqui, na verdade é um foam board, é aquele que é um recheio de isopor, sabe? Só pra gente rechear esse livro, ele ficar com o volume que a gente precisa. Usando cola branca mesmo. Olha o charme que ficou isso aqui, gente. E eu fiz na mas vários livros. Fiz em tamanhos diferentes também, porque eu acho que fica interessante. Esse menorzinho, ó, eu fiz da largura da fita adesiva que eu tinha. Então foi muito prático para poder passar a fita de uma vez só. Bora lá fazer mais um detalhe que são muito importantes para este projeto. Eu imprimi algumas imagens aqui para poder fazer as telas, as pinturas, uma montagem de quadro que eu vou fazer em uma das paredes. Recortar. Para fazer o fundo eu usei os palitos de madeira mais uma vez. E para moldura eu vou usar esses palitos de sorvete bem fininhos que eu tenho por aqui, mas poderia ser o normal cortado ao meio. E foi só cortar 4 pedacinhos, baseado aqui no tamanho da minha imagem, e ir colando ali em volta da minha tela. Deixo secar e depois eu venho com uma lixinha aparando, ajustando direitinho as bordinhas. Para ficar com uma moldura diferente, essa do passarinho eu usei um palito um pouco mais grossinho, é um palito mais quadradinho. Foi só lixar os cantinhos e pintei todas as molduras de dourado. Fiz um relógio aqui de parede, usando um botão de madeira, uma impressão de fundo de relógio e cortei um acetato aqui para colar na parte da frente e fazer como se fosse o vidro. Esse foi muito fácil de fazer e ficou bem charmoso. Um outro detalhe que eu fiz foram bandeirolas. Cortei bandeirinhas de tecido e colei num fio de bordar aqui para poder pendurar em algum lugar ali no nosso ateliê. Então, uma das paredes do nosso mini ateliê
vai ser só com obras de arte, aqui, só com quadros e alguns itens decorativos. Colei com cola universal direto na parede mesmo, os quadros, fazendo uma composição ali bem bonita, ó. Usei também uma gaiolinha de MDF que eu tinha por aqui e também o meu relógio. Olha que lindo que ficou essa parede. Com as duas paredes já prontas, agora sim eu já vou montar elas, porque só falta entrar com as mobílias e os objetos. Com uma massinha de biscuit, eu modelei uma máquina de costura. Isso para representar as costuras que eu faço por aqui, as bonecas e essas coisas. E fiz uma máquina bem basiquinha ali, um corpozinho para ela. Usei alguns pedacinhos de palito e até agulha para fazer os detalhes. A base eu fiz com um pedaço de palito de sorvete. Como sobrou um pouquinho de massinha da máquina de costura, eu fiz em pequenas bolinhas, assim, do tamanho de miçanguinhas mesmo. Amassei com a régua e fiz 2 furinhos para representar pequenos botões. Tanto os botões como as linhas vão para dentro de alguns vidros que eu tenho por aqui. Deixa eu te mostrar então alguns detalhes que eu acabei retirando aqui na edição do vídeo, porque senão esse vídeo ia durar um dia inteiro. Então lá dentro eu pendurei as bandeirolas e a prateleira tá ali. Eu fiz um vasinho aqui, uma pontinha de verdinho artificial e um biquinho de spray de perfume, ó. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui perto da casinha, uma casinha de madeira MDF, ah lá, perto da casinha. Fiz um montinho aqui de tecido também, mas para ocupar espaço aqui na prateleira, eu quero que esteja bem preenchida, mas também não quero colocar as coisas mais lindas e detalhadas que eu já fiz, né? E aí a parede lá também já tá com os quadrinhos, tá pronta para receber. Eu fiz um tapetinho, só cortei um pedacinho dessa juta sintética. Tá meio manchado aqui, porque eu coloquei cola para não desmanchar. Eu acho que eu vou colocar ele... Vou ver, depois se não ficar bom com o tapete eu tiro. Mas olha lá que lindo que ficou a cortina. Tá tudo tão lindo, gente. Aqui em cima, vou colocar esses 2 potinhos, ó. Olha o tamanho dos botões. Não tá gravando. Ah lá, os micro botões que eu fiz de biscuit. E as tintas, ó. Coloquei algumas tintas aqui. E vou colocar aqui no andar de cima da prateleira, ó. Pra ficar bem bonito. Depois vou ver se eu acho mais um, que eu gosto do número 3. Vou ver se eu acho mais um vidrinho pra pôr ali. E aqui, gente, ai, que lindeza. Coloquei um coração de madeira. Ai, gente do céu, tão pequenas coisas que é difícil de filmar. Ó, coloquei o coração de madeira aqui. A cadeirinha vai entrar lá daqui a pouco. Olha o banquinho. O banquinho... Ai, que difícil gravar. Eu fiz umas florzinhas aqui na parte de cima. Passei o tingidor na madeira, ó, pra ficar escura. E tá pronto também o banquinho. Fiz uma lata de lixo, com alguns lixos aqui dentro, retinhos de material. Tá aqui a latinha de lixo. Fiz um bloquinho de papel pra representar a aquarela. E aí eu fiz uma aquarela, gente, ó. Eu imprimi... Ai, meu Deus, é difícil de pegar. Eu imprimi a aquarela no papel mesmo, colei num pedacinho de palito. Coloquei um pedacinho de madeira ali, ó, um pedacinho do palito também ali em cima pra dividir as 2 aquarelas, só pra dar uma altura e segurar esse acetato que eu coloquei aqui, ó, pra ser a tampa. O acetato eu dobrei, ó, vinquei e colei nas laterais. Ai, gente, ficou muito fofo isso. Então, aqui pra representar a aquarela, vou colocar ali no meu móvelzinho. Os pincéis eu coloquei num potinho que eu fiz aqui, um vasinho com uma lixa da minha Dremel, uma lixinha gasta da Dremel. Fiz esse tripé, ó, só colei 3 palitos, lixei ele pra ficar meio que em ângulo. Colei os 3 palitos e um pedacinho de palito de sorvete, escureci. E o que eu vou fazer é colocar ele ali, ele é como se fosse um tripé de mesa, por isso que essa proporção perto do pincel.
É uma impressão que eu acabei passando umas pinceladas de tinta só pra ficar mais real. E vou deixar aqui, como se estivesse sendo pintada esta pintura. Olha isso, gente. Outra coisa que eu fiz, uma paleta aqui, não sei como chama, um godê, acho que é, não sei. Acho que é um godê. Tudo cai, gente, é assim, tudo cai. É impressionante como que tudo cai. Ó. Um godê todo sujo de tinta, como também estivesse sendo utilizado. Vou colocar o godêzinho perto lá na hora de montar ali em cima. Vou colocar algumas tintas, o godê vai vir aqui, ó, e as tintas. Eu vou mostrar tudo assim, pra você já ter ideia, porque depois lá dentro pode ser que não fique boa a imagem, ó. O relógio tá lindo, maravilhoso. Olha lá como que ficou a máquina, gente. Nem tá totalmente seca, mas eu já passei uma camada de esmalte de base, assim, brilhante, pra ficar bem como se fosse esmaltada. Fiz um detalhezinho em dourado aqui. Oh, meu Deus do céu. Olha lá como que ficou a máquina. Ficou assim. Não ficou perfeitinha, foi feito meio em cima da hora. Ainda tá secando, não tá totalmente seca. Mas eu já até envernizei. Passei uma camada de verniz brilhante. Na verdade, foi esmalte de unha. Ó, o botão, pra ser aqui a manivela. E ficou com a agulha. A agulha transpassou aqui pra cima e eu achei que ficou muito legal, ó. É como se a linha viesse daqui, né? Passasse ali e fosse lá pra máquina. Ah, eu achei que ficou fofo. Feito assim, meio rápido. Eu achei que ficou bem fofo. Então, vai ficar aqui a máquina de costura. Fiz alguns novelos. Ai, meu Deus, gente, é tudo, cara, é muito difícil. Fiz alguns novelos, ó, de linha, com palito de dente e umas linhas enroladas, ó. Fiz vários novelinhos, coloquei aqui dentro. Meu Deus do céu, eu não gravei esse rádio, porque foi meio que um experimento, mas, ó, não foi muito difícil de fazer. 2 palitos de sorvete na lateral, um palito maior atrás, mesmo palito de sorvete que foi usado na lateral, coloquei aqui embaixo e em cima. Depois eu dei uma lixada para ele ficar meio arredondado. Peguei uma plaquinha que é disso daqui também, ó, daquela bailarina. Cortei e aproveitei ela aqui. Coloquei 2 botões feitos de miçanga. E fiz umas pintinhas aqui com a tinta preta pra parecer que é aquele negócio das estações. E esse aqui é a mesma que eu usei no assento da cadeira. A juta falsa. Olha, gente, se não ficou fofo. Passei também verniz, esmalte de unha pra fazer o verniz. Outra coisa que eu não mostrei, que eu já tinha feito em outra ocasião, foi esse tamborzinho aqui. Foi com palitinhos de sorvete micro, aqueles pequenininhos. Passei um pedaço de papel alumínio aqui. Fiz uns pintinhos com uma tinta relevo e dei uma envelhecida nele. Embaixo é um botão, ó. Fiz tudo em volta de um botão. Olha o caixote de costura, gente. Ai, eu fiz até uma tesoura. Também usando o latãozinho que sobrou das bailarinas. As perninhas que eu arranquei, eu acabei usando todas pra alguma coisa. Olha que fofura. Ai, 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 gente. Cortei, ó, em formato de tesoura. Fiz em 2 partes, colei ali. Ficou bem bonitinho. Aqui são 2 agulhas, ó. Fiz alguns novelinhos de lã redondo. Eu não faço tricô, mas eu coloquei aqui, como é a caixa da costura, e eu coloquei. Então, tem as linhas de bordado, tudo aqui, alguns pedacinhos de tecido, a tesoura. Essa é a caixa da costura. E essa mala aqui, eu também não mostrei. Deixa eu tirar aqui sem derrubar. Aí. Ai, gente, é uma mala... Tudo cai. É uma mala de couro, gente. É uma mala de couro, totalmente em couro. Feita em madeira por dentro. E depois eu encapei com couro. Aqui também tem as cordinhas de couro. E essas pontinhas aqui, aquelas pontinhas de bijuteria, que já tinha nesse negócio de couro que eu tinha aqui. Tava junto com umas bijuterias velhas que eu ganhei. Ó, aqui também o mesmo latãozinho lá da bailarina. Coloquei uns cortes de tecido aqui dentro. E assim, olha o baú. Ai, gente do céu, meus dedos estão tudo estragados de cola, de super bonder, de tudo. Ele fecha, gente, olha.
Que lindeza! Ele fecha bonitinho, só que aqui ele tem bastante tecido dentro e eu quero mostrar um pouco esse tecido. Vou deixar ele entreaberto. Fiz uns rolinhos de papel só para aproveitar o espaço, porque eu queria um ateliê bem lotado de coisa, aqueles ateliês mesmo de gente inquieta, tipo eu. Eu vou colocar aqui. Ai, gente, não adianta colocar aqui, porque na verdade eu vou desmontar tudo pra poder colocar lá. Eu não vou colar nada dessas peças no lugar, elas vão ficar todas soltas. Porque eu acho mais legal, mais interessante, se um dia eu quiser trocar e tal. E também se eu quiser mostrar pra alguém, ou tirar alguma coisa pra mostrar que é de verdade e tal, de verdade. Então eu só vou colar o móvel, as costas do móvel lá, pra ele ficar bem estável. Fora isso, as outras coisas eu quero deixar tudo solto. Vamos montar então pra ver como é que vai ficar esse ambiente? Não sei se eu vou conseguir gravar tudo lá dentro, mas eu dei uma desgastada na cadeira também, né? Pra ficar com cara de mais envelhecida. Vamos montar tudo lá dentro pra ver como é que vai ficar. E a hora mais legal de todas, que é a hora de distribuir todos esses objetos pela casa. Gente, repara que mal cabe a minha mão ali dentro. É um espaço muito pequeno. A maior parte dos objetos eu vou precisar colocar com pinça. Eu queria colocar uma luz aqui dentro para que essa lanterna fosse uma luminária também. E para minha alegria, eu encontrei essa luz aqui que ela tem sensor de presença e de escuro. Quando o ambiente está escuro, ela acende sozinha se detectar algum movimento. E ficou tão legal, gente, porque ela é com um imã aqui na parte de trás que grudou perfeitamente na minha lanterna, já que a minha lanterna é de metal e ela é recarregável, recarrega ali no carregador de celular, sabe? O que é ótimo, né? Porque coisa de pilha ninguém merece. Ficou linda demais isso aqui. Bora ver como é que ficou esse projeto finalizado. Ficou encantador.
esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí também. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.